ele esteve em alguns dias, como eu também tive aí alguns dias de licença médica, descansando um pouquinho as minhas cordas vocais, como diria o meu gogó, né? Mas ele também tem uma voz aveludada, ele também esteve descansando, mas depois da sua recuperação, ele foi fazer missões lá no Piauí. Ele é conferencista, é pastor, é escritor e é apresentador titular do programa Nos Caminhos da Fé. A Michele Gomes está comigo, ela concorda plenamente. Não é, Michele Gomes? Seja bem-vinda. Eu tenho a voz aveludada. Gostou aí? Boa tarde, Ricardo. Que bom que o senhor está de volta. Seja muito bem-vindo. Voltamos no ao vivo. É esse o clima, Ricardo Santos, ele sempre coloca a gente em alguma situação de saia justa. Mas a gente está muito feliz com a volta do JP. Os ouvintes oraram. Sentiram sua falta, pastor? Eu também. Porque nessa série que a gente tem divulgado os livros, as obras publicadas pela RTM Editora, é muito interessante a diversidade de temas que a gente tem abordado e hoje a gente trazendo um tema tão relevante, tão importante, que é a questão, né, o problema do mal. E o nosso convidado, Luiz Saião, seja muito bem-vindo, Seja professor. bem-vindo, professor. Presencialmente, a gente está muito feliz com essa presença. Mabsutin Sadik, nós estamos felizes, Afua. Ele quer falar em árabe. Desse jeito, vocês vão me deixar num saião justo aqui, né? A gente vai ter que dar um jeito de conversar. Sabe que o programa está ficando internacional agora aqui. Tô vendo, o negócio tá animado aí, né? Sejam bem-vindos aí, né? Que a gente tenha uma conversa muito boa aqui nessa Sempre tarde. muito bom. Ô, Michele, me permita, pastor João. Pastor Luiz Saião, o senhor está com um símbolo amarelinho, né? Aqui, mostra pra gente, por favor, Luan. Aqui, isso, olha lá. Esse laço, qual é o simbolismo dele, pastor Saião? Então, isso aqui é uma expressão concreta, né, de solicitar que toda a violência que existe na região do Oriente Médio tenha fim, né? Uhum. Isso vai ter fim quando todos os reféns que foram sequestrados ali pelo grupo Hamas, né, forem devolvidos, né? E então ali a gente entende que o conflito ele é um tanto quanto problemático, né? Mas assim, ali você tem civis, né? Até crianças que entraram nisso, então é uma maneira concreta de mostrar que o problema do mal tem que ser tratado de uma maneira muito objetiva. Eu ia jogar esse link para ele, mas ele já capta, ele é homem do rádio. É o mal, né? E estamos falando sobre o problema do mal, né, Michele? Tá aqui, ó, gente. Então, o tema da nossa conversa hoje é sobre esse livro, O Problema no Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque. Menos de uma horinha que teremos, mas para refletir num tema tão profundo e que sempre geram muitas dúvidas, né? A gente sempre ouve pessoas perguntando... se Deus existe, por que existe o mal? Uhum. Por que tragédias acontecem? Porque o Palmeiras não ganhou o Mundial, né? Enfim, historinha com o Santista aqui. Tá todo iludido com o Neymar. Muito. É que ele vai falar mal do Corinthians que tomou um couro ontem. Olha, o negócio tá complicado aí. Ô pastor, mas esse livro, ele já foi publicado por outras editoras também, é uma republicação aqui da Rádio Transmundial. Mas... ele é a tese do seu mestrado, é isso? Exatamente. É a tese do mestrado feito na Universidade de São Paulo, né? E que tinha aí como objetivo tratar dessa questão do ponto de vista acadêmico, né? Envolvendo o aspecto bíblico, filosófico e chegando à discussão, podemos assim chamar mais diretamente de teológica também, né? Essa é uma pergunta recorrente, principalmente no meio acadêmico, né? Então, porque sempre tem as desculpas, se o mal existe, quer dizer que Deus não existe, né? Então, mas o problema do mal não é um problema da fé cristã, é um problema do ser humano. Né? Então o ser humano tem sempre as duas questões que estão ligadas a essa discussão. A questão é por que existe a maldade, né? Existe essa, digamos, a violência gratuita, porque nós temos especialmente pessoas, não só pessoas, mas até na natureza você vê a manifestação da crueldade, né? E ao mesmo tempo porque parece haver a dor, né? E uma dor e um sofrimento às vezes injustificado. A gente chama de problema do mal, por quê? Porque na tradição cristã a gente tem um outro horizonte.
que é o horizonte que está ligado com a proposta da esperança, em função do fato de que, ao mesmo tempo que nós temos uma situação de sofrimento e maldade, nós temos elementos extraordinariamente benéficos, bondosos e excelentes na nossa experiência, e isso aponta para o divino. Então a pergunta é como é que essas duas realidades coexistem. A gente chama de problema porque se Deus existe e Ele é todo poderoso e Ele é bondoso, então por que o mal? Aí nós temos um problema do mal. Só para a gente entender isso do ponto de vista mais assim filosófico, né? Você pega uma pessoa totalmente descrente que diz que é impossível existir qualquer tipo de referência positiva que aponte para o divino. Aí ela vai ter que explicar o problema do bem, né? Ou seja, claro. Por que existe o beija-flor? Por que existe a beleza? Né? A beleza? Por que existe a nona Bondade, sinfonia de Beethoven? Por que existe coisa? Por que existe o gosto saboroso de um sorvete de manga? Amém, irmãos? Né? Delícia. Então, como explicar o prazer se o mundo é uma desgraça sem sentido? Né? Então, é nesse aspecto que a gente usa a expressão o problema. Né? Então, aí nós temos o início da conversa sobre o assunto. A gente chama isso de teodiceia, né? Exatamente. Por causa da ideia, né, de theos, né, e de que, quer dizer, como justificar a Deus diante do problema do sofrimento. E não existe só uma teodiceia, né? No livro o senhor também descreve também várias teodiceias que são apresentadas pelas diferentes vertentes, né? Sim, então, porque historicamente, Sim. Então a discussão ela se apresenta, assim, vamos assim colocar a coisa num sentido mais amplo, né? Você tem a realidade, digamos, do divino e a realidade do sofrimento e da maldade. Então, o que historicamente, assim, falando de maneira resumida, né? Aí o pessoal lendo o livro vai olhar os detalhes, claro. Mas assim, então um grupo de pessoas mais, por exemplo, do contexto mais oriental diz o seguinte: não existe o sofrimento é uma ilusão. Então é uma criação da mente. Então, para você lidar com o sofrimento, pense positivo. Basta você pensar positivo que você constrói toda a realidade, porque o mal é uma ilusão. É muito difícil, né? Você acreditar nisso, por exemplo, encontrando formigueiro. Exatamente, encontrando um leão à meia-noite sozinho na floresta, né? Que já tá você não existe. Comer. Exatamente, né? Sim. Aí, o outro lado que se desenvolveu nos séculos mais recentes no Ocidente é, já que existe tanto sofrimento, dor e crueldade, então Deus não deve existir. Então você fica, né, com esse ambiente filosófico depressivo, sem esperança, né, desse mundo secular que é muito forte hoje, por exemplo, em muitos ambientes da Europa e da América do Norte, né? E então é interessante que o texto, a perspectiva bíblica, ela lida com muito realismo dos dois lados da questão. Então ela admite, né, plenamente a existência do mal presente na sua, vamos dizer, face cruel, né? Muita gente não entende, por exemplo, nossa, eu li a Bíblia e vi cada história apavorante. Bem-vindo à realidade, né? A Bíblia não mascara a realidade humana, mas ao mesmo tempo ela apresenta essa santa intromissão divina no caos humano para trazer redenção, salvação, esperança e mudança de cenário. Então esses elementos estão aí. Quando as teodiceias foram elaboradas, né, elas trabalham com essa tensão entre os dois e chegando, né, a um caminho aí promissor. Por que o senhor escolheu o caso de Abacuque? Então, eu fiz isso no ambiente da universidade. Então, vamos dizer assim, um ambiente não religioso. E, em tese, a gente não está num ambiente desse para discutir teologia confessional. Você está para discutir isso na academia. Então, Abacuque é tratado como uma obra literária, né? E como uma obra literária, e ali nós estamos num ambiente onde você tem vamos dizer, uma certa convivência de gente com pano de fundo cristão, pano de fundo judaico, e isso variado, e até pano de fundo secular, né? E aí, independentemente de qualquer coisa, tanto a tradição cristã como a tradição judaica, ela carrega uma conversa muito profunda sobre o sofrimento. Até por conta do antissemitismo, por conta de perseguições, por conta da intolerância também contra a fé cristã desde o seu início, né? Então, vamos dizer, esse assunto ele está palatável. E Abacuque é um texto muito diferente.
porque o Abacuque ele é surpreendente. Porque quando a gente pensa no problema do mal, você pensa o seguinte, ó, tem uma equação matemática aqui que está fazendo essa pergunta. Então eu vou fazer x tal que x pertence a r, vou aqui, leva 2, diminui a equação, chego no resultado. Abacuque fala de um momento gravíssimo, de uma guerra, que interrompe a estabilidade do reino de Judá, onde tudo é destruído, e ele entra numa relação de choque com Deus. Então o livro ele é surpreendente. Qual a posição que a pessoa tiver, o Abacuque sempre, Abacuque em hebraico quer dizer abraço. Abraço, né? Abraço. Ribuque, né? Exatamente, Ribuque. Então ele vai dar sempre um abraço surpreendente na pessoa. A pessoa acha que é de um jeito, então Abacuque ele é surpresa, eu acho que para a maioria dos evangélicos, para muita gente no contexto judaico, e mais ainda quem está no ambiente secular. Então o livro é muito show de bola. A dúvida de Abacuque é uma dúvida comum de todas as pessoas. Mas isso não é legal o que está acontecendo. Posso acrescentar uma perguntinha junto com a sua, pastor? Não, você vai fazer do mesmo jeito. Você deu um abraço nele. Porque o Abacuque ele começa até fazendo uma pergunta. Até quando clamarei e não ouvirás? Então, aí é que está a questão. Nós já estamos mudando a coisa aqui. Abacuque não faz pergunta. Não pergunta. Ele faz um grito de protesto. Quem faz pergunta é crente do século 20 e 21. Tá certo. Então, o que é diferente? Todo livro profético da Bíblia começa com: esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Esta é a visão que Isaías, filho de Amós, teve. Quando você vê lá, esse é o peso ou o oráculo que veio para Abacuque. Peso, verdade. A palavra massá. Sim. Não tem mensagem nenhuma. No lugar da profecia, não tem nada. O que tem? O grito de Abacuque. Então a primeira surpresa é que a maneira de lidar com o mal é a transparência do grito da dor. O que é muito estranho para o mundo religioso. O mundo religioso pensa assim: se você reclamar diante de Deus, você tem dúvida. A dúvida não é de Deus, então você está lascado. E no Abacuque, não é que ele duvida, ele chuta o pau da barraca. Ele diz: não, Deus, como é que pode? Você está errado. E a expressão, exatamente, a expressão, até quando, ad aná, né, é a expressão que Deus usa para puxar a orelha do povo. Até quando vocês vão fazer isso? Esse aná é o mesmo que seria do Ozan, Roshia aná, ou seja, de clamando mesmo. Essa é a intenção do grito mesmo? Esse aná é até quando? Até quando? Não é do Roshia aná. Porque ná lá é tipo ná lachevet, aquele, por favor, alguma coisa assim. É que eu tinha essa mente de essa coisa é interessante, porque ele está tentando falar para Deus. Parece uma coisa assim: tá, o senhor vai fazer isso aqui, Deus, vou. Mas isso é ruim. O senhor sabe que isso é ruim, parece. Não, parece que o diálogo é esse. Mas isso é no segundo momento. No segundo momento é que ele vai dar aula de teologia para Deus. São três momentos, então, no livro? Você pode dizer isso? Você tem, né, a abertura com o grito de Abacuque. Sim. E aí Deus traz uma resposta. A resposta divina é a pior coisa possível. O Abacuque fica mais revoltado. Aí ele passa a reclamar mais intensamente. E aí no capítulo 2 Deus dá uma resposta mais detalhada. Aí Abacuque acalma. E no capítulo 3 ele vira a chave completa. Mas o que impressiona é que aí que está uma grande novidade. O lugar, literariamente falando, de onde está a palavra divina revelada, está o grito do profeta. E a pergunta que a gente levanta é: será que a dor que Deus faz doer em mim não é uma maneira especial da gente de fato ter acesso ao que Ele quer que a gente saiba sobre Ele? Que mistério, né? Então isso é espetacular, isso é diferente demais, né? E aí quebra todas as nossas sistemáticas, mas é assim que o texto trabalha. E essa coisa parece mesmo, esse diálogo é o tempo todo assim: não, isso é ruim, o senhor está errado no que o senhor está fazendo. Ele: não, mas eu vou fazer. Parece que tem esse conflito existencial dele de isso é ruim, o senhor acha que é bom. Então, o Abacuque é a nossa cara. Né? A pessoa fala que cookie é biscoito, né? Então é um biscoito, você assim, Abacuque, é o cookie do papai, né? Sim, então o Abacuque, ele chega e ele reclama
para Deus, ele diz o seguinte: olha, não só o senhor não resolve, porque o pau está quebrando na sociedade, né? Então aqui em Judá você vê um cara vai e processa o outro e rouba, a injustiça e a corrupção está rolando solta, ainda bem que era só naquele tempo que acontecia isso, né? E o senhor não faz nada, mas assim, porque o senhor me faz ver. O senhor podia assinar o Netflix para mim. O senhor podia me dar um canal de música do YouTube para eu poder me divertir. Me dar uma assinatura pay-per-view do campeonato. Mas não, o senhor está me fazendo passar por isso. Então, por favor, resolve a parada. Agora, a doideira é a resposta divina. Deus diz assim: Abacuque, a galera está brigando, os caras estão chutando o pau da barraca, não esquenta não. Eu vou chamar a torcida do Boca Juniors, eu vou chamar os Barra Bravas aí, e os caras vêm aí, os babilônios, eles vão arrebentar tudo. Quando eles arrebentarem tudo, você não vai ter mais problema para resolver. Então eu gosto de dizer que quando a coisa... Vai estar tudo desolado. Já que está tudo ruim, mas vai piorar. Então assim, eu gosto de dizer que quando a coisa esquenta, Deus bota mais pimenta, né? Mas no capítulo 2, nessa seria, não sei se eu estou certo, é aí que entra: o justo viverá pela sua fidelidade, morar a sua fé, né? Então, mas isso aí, é lá na frente. Não, é bem lá na frente, então. Lá na frente. É o 2.4, né? Isso é o 2.4. Tá. Tzadik bemunato yehye, né? Okay. É o texto lá. Então, mas veja o que acontece. Quando o bicho pega, né, e Deus responde isso, Abacuque fica revoltado, né? E aí é que ele fica indignado. Com razão. E aí, especialmente assim, né, é do versículo 12 em diante até o 17, é que ele vai soltar os cachorros, né? Porque ele grita, Deus responde que o pessoal vai chegar e vai detonar tudo. E aí então ele começa a dizer, aí ele começa a dar aula de teologia para Deus. Para Deus, o Senhor é tão puro de óleo que o Senhor não pode nem ver o mal. E aí ele diz uma frase que até é difícil, porque no texto bíblico você tem uma variante, né? Tem uma expressão que é traduzida a partir do termo lotamut ou lonamut, uma diferença muito pequena. Lotamut quer dizer, tu não morrerás. Porque qual é o problema? Se é verdade que Deus vai deixar os cruéis e pagãos idólatras babilônios invadir Jerusalém, destruir Judá e Jerusalém e o templo, quer dizer que Marduk da Babilônia vence. Então a teologia de Abacuque explode. Quer dizer que o Senhor vai permitir uma coisa dessa? Olha, como assim o Senhor vai usar? Marduk é o deus da Babilônia. Exato. Como é que o Senhor pode usar a Babilônia? O Senhor está se queimando. O senhor está fazendo, o senhor não pode. Então ele dá a aula de teologia, o senhor é tão puro de óleo que o senhor não pode se contaminar usando Babilônia. Que doideira é essa? Então eu tenho certeza que tu não morrerás, ou seja, não será o seu fim. Ou ele diz, lonamut, ou seja, nós não morreremos, ou seja, isso não vai acontecer. Então, inclusive as duas coisas... As duas coisas cabem, por isso que aí os exegetas podem escrever a vida toda mais 6 meses para discutir essa questão. E aí ele fica desesperado, né? E eu acho legal, sabe por quê? É aí que é muito legal. Deus fica de boa. Deus fica em silêncio. Ele não reage. Tipo, quando o Abacuque chega com malcriação no começo, era para Deus, se Deus entrasse na nossa vibe religiosa de hoje, ele ia falar: ô Abacuque, que isso, véio? Falta de respeito, como é que você está falando uma coisa dessa? Você não sabe quem é Deus? Não, vai procurar a turma, fica de castigo, fica de joelho no milho lá, né? Então Deus não reage como se ele tivesse sido questionado. E quando a coisa piora e a resposta vem mais complicadora, quer dizer, Deus, o que Deus faz? Isso que é uma coisa difícil para a gente aceitar, porque a gente quer, né, tomar o Dorflex de Cristo, né? Passou por um aperto, você quer parar de passar por dificuldade para dizer que Deus está do seu lado. Deus aumenta a crise. Deus amplia, não dá aliviada, a destruição da falsa estabilidade sobre a qual a gente constrói a nossa perspectiva. Quando ele faz isso, o Abacuque fica tão doido que ele fala: eu vou me colocar na minha torre de vigia, no meu posto de sentinela, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e eu quero ver o que o Senhor vai me responder das minhas queixas. Então isso é muito legal. Muito. Porque, apesar de tudo, né, Abacuque não desiste de Deus. Existe a necessidade de, para quem é sincero de verdade, ter uma santa briga celestial, no bom sentido da palavra, né? E numa atitude de quem busca um caminho, ainda que ele não tenha condições de digerir esse processo. Aí nós vamos chegar
Lá na fé. No 2:4. Agora, pensando nessa crise que Abacuque vive, nós vivemos no nosso dia a dia, quando a gente está passando por algo muito difícil e está sofrendo, e a gente muitas vezes cobra de Deus, o Senhor não vai me responder, né? Qual que é a saída que o Senhor vai apontar? O que eu devo fazer? E parece que nada acontece. Essa espera e vendo talvez a situação piorar, gera em nós, muitas vezes, né, um desespero. E muitas pessoas ficam nesse desespero. Mas eu vejo no caso de Abacuque esse tempo de espera como um trabalhar do Senhor também, para que ele entenda, né, a soberania dele e como a nossa visão é limitada e Deus tem um plano muito maior do que a gente imagina, eu acho que a crise fica acentuada nisso, mas depois ele entende essa soberania do Senhor e fala, independente do que acontecer, se piorar ou se melhorar, então, eu só tenho a Deus, só tenho que correr para Deus, não tenho para onde correr mais, não é isso? Eu acho que ele não entende. Não entende? Eu também acho. Nem ele, nem Jonas. Sabe qual é a questão? É que a gente se tornou prisioneiro desse tipo de coisa. O que a gente imagina? Que a realidade da vida do mundo é redutível à nossa racionalidade. Uhum. A gente quer fazer uma equação. Quando a gente faz isso, a gente tem um coração duro. A gente não grita, a gente não chora, a gente não celebra. A gente fala do sofrimento dos outros como quem discute contabilidade. Eu acho que essa é a principal doença que existe no mundo da teologia. E acho que o que acontece? O sofrimento e a dor está presente na realidade. É parte constituinte da realidade, não só do pecado, da nossa fragilidade, ser um ser humano. Da humanidade. Né? Sim, então isso está presente. Da pergunta, o que você vai fazer diante disso? Uhum. Então você tem alguns caminhos. Um é o caminho do avestruz. Eu vou enterrar a cabeça, fazer de conta que não existe. Isso gera alienação. Alienação pode ser alienação religiosa, pode ser alienação do mundo de hoje que busca prazeres incessantes, droga. Por que pessoas quis? Porque para anestesiar. Como diz a música do Titãs, a gente dopamina, quer prazer, né? Para aliviar a dor. É isso. Você quer fugir, né? Ou você se entrega a um sentimento de indignação e de revolta que consome você por dentro. E você então passa a cuspir marimbondo, né, chupar limão o tempo todo, e se tornar refém desses sentimentos negativos, né? Ou você entra na inércia absoluta, que são as pessoas que simplesmente desistem da vida e são esses zumbis. O que acontece com Abacuque é que é um negócio doido. Como é que a gente lida com o problema do mal? Não é de maneira filosófica. É de maneira explicativa. É isso que eu queria agora, só uma palavrinha que eu estava esperando. Filosófica, ou filosofia. Porque na história da filosofia se passa várias vezes também dentro dessa questão do problema do mal, né? Vários, Agostinho, Descartes, enfim. E essa construção da nossa realidade, né? A metafísica também, né? Para quem estuda filosofia sabe disso. Essa construção da realidade sempre foi um problema enxergar, entender isso, né? Essa realidade, se existe o bem, porque acontece o mal, né? Então, veja, é muito legal o desenho da filosofia e da metafísica, até bonito, aquela coisa, né? Deus permite o mal para um bem maior. No final das contas, até quando você discute teodiceia, existe teodiceia protelada, existe a teodiceia de compensação, ou seja, no final das contas eu vou entender o que Deus fez. A ideia que no final das contas o meu sofrimento aqui não se compara com a bem-aventurança lá. Então você tem vários caminhos para trabalhar com a equação das ideias para dizer, olha, o importante é que o desenho final fica bonito. É que isso tem o seu valor, faz parte, só que eu vou dizer uma coisa muito doida. Esse não é o caminho bíblico de lidar com isso. Nem sempre vai ficar bonito. Né? Nem sempre vai ficar bonito. Não vai. Então, assim, o enfrentamento, nós não somos chamados para uma explicação filosófica do mal. A gente é chamado para um enfrentamento. E essa que é a questão. E esse enfrentamento só é possível, e aí sim eu entro com Agostinho, né? Tu me feriste, Senhor, por isso eu te amei. Esse sentir foi o que Jesus fez.
Ele veio aqui sentir toda a atrocidade da humanidade, do mundo, caiu sobre ele. Então, quando a gente vê que dói, meu amigo, eu conheço gente que passou sufoco, passou fome, passou aperto. Quando ele vê o sofrimento do outro, a atitude é diferente. A pessoa sabe o que está acontecendo. Então, por incrível que pareça, aí vem a equação divina, que é muito impressionante. Ela é o menos com menos que dá mais. Então, é inversão. Então, na fé cristã, o amor vence o ódio. A morte é derrotada pela vida. Você vence a morte morrendo. Você vence o ódio perdoando, cedendo a ele. Então essa lógica, então você vence a dor sofrendo. Foge totalmente do racional, né? Do racional, da lógica, né? Aí eu acho, por exemplo, quem que inicia o pensamento filosófico existencialista no Ocidente é o Kierkegaard. Sim. Eu ia falar dele agora. Você não ia resistir. Não, agora. Eu estava aqui, eu vou falar do Kierkegaard para ver como... E por causa dele, eu abri um armário, um baú lá em casa para procurar um livro da coleção Pensadores, o Kierkegaard, só que não achei, viu? Não, o Kierkegaard com o estágio ético e o estágio religioso, exatamente isso, que ele chama de salto na fé, o salto no escuro, né? Exato. Que é exatamente sair do estádio onde todas as coisas se explicam racionalmente para entender que não fecha a conta se for racionalmente, tem que ir para o espiritual. É mais do que isso, porque o que ele diz, né, que o desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer, que essa é a condição humana, e que ocultamente todo ser humano quer deixar de ser a si mesmo por se reconhecer como um ser inútil e querer ser o ser absoluto, o desejo de ser Deus. Então, quando ele cai na realidade existencial, o desespero toma conta, ele não tem qual é o único jeito é lançar-se nesse salto de fé. Só para completar isso. Eu ia falar do Frankl para te ajudar. Viu? O Victor, eu estou lendo o Frankl, o Victor Frankl. Todos, logoterapia, estou lendo tudo dele. É um exemplo também desse contexto, ele passou 4 campos de concentração. Era isso que eu ia te mostrar. E de entender, o cara olhar, eu vou chorar de novo, a gente vai chorar várias vezes aqui, pelo jeito, mas dele olhar e falar assim, era tão impressionante ver a autotranscendência, né, como eles transcendem a dor estava lá. E de ele olhar para cima da cerca e ver o sol se pôr e falar assim, como Deus é bom, né? Como assim Deus é bom? A gente sofreu o dia inteiro, apanhou o dia inteiro. Sabe a frase mais doida dele que ele disse, né? Que nada era mais impressionante no inverno, com temperatura negativa, passar o sufoco de ter uma grande diarreia e depois ir se aliviar e poder sentir aquele calor que mostrava que Deus era bom. Olha só. Eu tô já no finalzinho desse testemunho dele, e ele fala que ele estava assim, pensando, conversando, né, com o divino, né? E ele falando assim, que ele ia ver como é que ele ia conseguir um pedaço de arame para amarrar o sapato dele, porque estava aberto e entrava muito gelo na caminhada dele, os pés já cheios de ferida e tudo. E em nenhum momento ele falou assim, nossa, como Deus é mau. Ele falou, nossa, obrigado, porque isso está acontecendo, e encontrar sentido nesse processo todo, né? Mas o Kierkegaard, me parece, eu olhando a conversa de Nicodemos com Jesus, me parece muito isso, porque ele está falando, Jesus, eu estou vendo o Senhor, estou vendo o que o Senhor está fazendo, só Deus pode fazer, mas eu estou vendo o Senhor aqui. Deus é espírito. Parece que é essa a conversa. E ele está falando, as contas não fecham. Ele, lógico que não, tem que dar um boot na máquina. Tem que começar tudo de novo. Porque você quer que as pontas se fecham no racional. E elas não se fecham. O problema é que o racional é fundamentado no nosso centro de segurança. Então o racional nunca ele é só racional. Ele tem uma base sobre a qual ele se estabelece. Então a impressão que eu tenho é que o objetivo bondoso e dolorido de Deus é destruir o nosso falso centro de segurança. Daí o papel importante do sofrimento na caminhada da fé. É aquela ideia de Colossenses 1, falta terminar as aflições de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então isso é muito importante. E aí o que acontece? Quando Deus então faz isso com Abacuque, e Abacuque entra em desespero, aí quando o Abacuque está pronto, aí sim, Deus entra com uma dose de explicação. Mas a explicação só faz sentido quando o coração está suficientemente dolorido. É igual o milagre de Jesus. Jesus vai parar as ondas e o vento só depois dos discípulos às 3 da manhã gritarem, gritando socorro.
Porque se fosse antes, ele ia falar, puxa, que legal, Jesus, faz de novo, vou filmar e botar no YouTube aqui. Deixa eu ver, como é que o senhor fez isso? Achei lindo. Porque o ver o milagre e a ação divina com o coração não preparado não gera nada. E aí é interessante. Pelo contrário, parece que aumenta a doença. Exatamente. Porque a pessoa está diante de uma realidade que, por definição, ela quer negar. Então ele entra num processo de rejeição mais que são os religiosos, que vê Jesus ressuscitar Lázaro e querem matar ele e Lázaro, né? Então é um negócio muito complicado isso. E quando ele então entra nesse sentido, aí a resposta divina surpreende, porque ele diz: o justo, quer dizer, você está achando que agora acabou tudo, é o fim, então não vai ter mais nada, tudo que Deus sempre prometeu, tudo acabou. Aí a resposta divina é: o justo vai sobreviver, vai viver, vai prosseguir por meio da sua emuná. Fidelidade, a fidelidade, que é uma fé concreta. Ou seja, o que Deus está dizendo? Uma fé ativa, né? O que Deus está dizendo? É porque a gente pensa em fé, né? Os tradicionais acham que fé é assinar uma declaração teológica. Eu concordo com Deus, como se Deus estivesse precisando da sua assinatura para você achou legal pra caramba. É o mesmo, ela está relacionada com amém também, né? Amém, né? É verdade. E os não, né? Os mais afogueados, assim, gostam de uma fé daquela que o pessoal sentiu um negócio aqui hoje, né? Então, na Bíblia não é nenhum nem outro. A fé é uma confiança, é um entregar-se, é um lançar-se plenamente, né? E aí, quando ele diz isso, o que Deus está dizendo? Você sabe quem que é, o que é a resposta de Deus para o problema do mal? É você. Então, o que acontece? Quando você vê pessoas passando fome debaixo do viaduto, como é o sinal de que Deus existe? É que tem gente que vai lá levar sopa. Sim. A prova são as pessoas que se mobilizam por causa do sofrimento humano, porque elas foram atingidas por Deus de verdade. Então, nesse sentido, esse enfrentamento do pecado e dos males do pecado, por isso o que é interessante em Jesus. Jesus não prova a sua divindade. Vejam aqui como eu vim do Pai. Pá. O que diz o texto? Movido de íntima compaixão. Pá. Então esse é o elemento. E aí Abacuque passa, então ele diz: o meu justo, ou o justo, a Septuaginta fala meu justo, né? Sim. Ele viverá pela sua fidelidade, né? Pela sua fé. E essa frase vai ser extremamente valiosa usada no Novo Testamento. E aí, para acalmar o Abacuque, ele diz: Abacuque, só para você saber, ainda estou no controle do universo. Fica de boa aí, sabe os babilônios? Não é assim. Eu sei o que eu estou fazendo. Não tem essa bola toda. Não é assim que esses caras fazem e fica por isso mesmo. Tem uma lista aqui que já está declarada de 5 ais para ele. Ai de quem faz isso, parará, parará. Na hora certa, a situação vai se resolver. Agora, o interessante é que depois de tudo isso, Abacuque, que não é um teólogo evangélico, graças a Deus, ele não vai chegar: Senhor, puxa, agora entendi, que legal, deixa eu fazer minhas anotações aqui para realmente entender como é que o senhor age, agora o senhor está dentro do meu radar de compreensão. Não é assim que ele vai fazer. Mais uma vez, Deus tira da caixa. O que o pastor Sayão poderia nos dizer sobre o trilema de Epicuro dentro do problema do mal em Abacuque? Não é trilema, então? Pois é. Essa aqui é a pergunta dele. Então, mas a questão do Epicuro é uma questão que a gente pode falar de antecipação da discussão que existe no pensamento europeu mais recente, que tenta sugerir que em face do sofrimento pode não haver nenhuma realidade divina. Então ele é um dos antecessores dessa realidade. Então, assim, porque a filosofia da Grécia Antiga, né, que se desenvolve e que vai envolver, né, os epicureus são mencionados em Atos, juntamente com os estoicos e tentam trazer uma solução para a questão do sofrimento. Os estoicos achavam que você tinha que se submeter à razão universal, e os epicureus, né, achavam que você tinha que buscar uma espécie de prazer para lidar com a situação da vida, e tinha uma atitude oposta, né, aos dos estoicos. E no caso, o pensamento bíblico vai numa situação muito diferente, porque ele está muito deslocado
desse jeito grego de pensar. Então, em vez de dizer, olha, uma coisa ou outra, se um ataque anula o outro, você tem uma espécie de interrelacionamento entre a realidade do sofrimento e do mal e a realidade de Deus debaixo dessa revelação que envolve o sagrado. Então é uma outra articulação. Mas o próprio processo de Jesus, também no Sermão do Monte, quando ele vai falar cada dia seu próprio mal e tudo, ele refuta o pensamento de Horácio Flaco, um epicurista famoso do ano 48 antes de Com Jesus. certeza. Muito perto, né? De que a principal frase aí que todo mundo gosta, carpe diem, né? Que todo mundo usa, quer dizer, o paradigma da existência do amanhã e tudo mais. Então vamos viver o que a gente tem para viver hoje, porque não tem mais nada para lá. Jesus refuta esse tipo de pensamento quando ele diz, não, calma, cada dia o seu próprio mal, o mal existe, o futuro existe, o amanhã existe, mas ele está na mão de Deus, no controle dele. Tudo ligado a esse processo também que a gente está falando, de o justo viverá por sua fidelidade, no sentido de se entregar também ao controle, nessa confiança do controle. A fé nesse sentido, de se entregar ao controle divino e saber que ele sabe o que ele está fazendo. Mas dentro dessa questão do mal que o senhor colocou, pastor João, pastor, por gentileza, esclareça aqui para a gente. Existe o mal ético e o mal também... o mal ético, o mal moral, né? Existe outro tipo de mal, o mal natural, é isso? Jesus, quando coloca isso daí, basta cada dia o seu mal, envolve os dois também? Ou não? Não, aqui o foco de Jesus está mais ligado à questão do sofrimento, né? Porque você, na verdade, tem, assim, do ponto de vista mais amplo, você tem o que a gente chama de mal metafísico, né? Que é a condição de limitação que nós temos, estamos de alguma maneira submetidos a ela, porque somos criaturas e finitas, limitadas e sujeitos a uma frustração. Mas o sofrimento que veio de uma enchente de uma pessoa que perdeu a família todinha, a casa... Mas é diferente. No Antigo Testamento. Mas aí é diferente, né? Então isso aí. A outra coisa é o mal, dor, sofrimento, e principalmente sofrimento justificado. É isso que é a ideia que você... Por exemplo, o pessoal fala, não, mas o sofrimento de uma criança, que a gente diria genericamente, é inocente. Então, é isso, o que pega muito é o que o Salmo 73 discute, é o que Abacuque discute. A questão é porque quem faz o que é errado abertamente parece estar bem, e quem age com justiça e com bem-estar parece que está mal. Isso sugere um caos, porque o Deus criador e ordenador do universo, ele é o mesmo da diretriz ética, e quando a gente vê que essas coisas não estão batendo, então isso dá uma bugada, e essa bugada levanta esse questionamento. Então, esse é o questionamento, quer dizer, então se o mal existe, Deus não é tão bom assim, porque ele permite que o mal prevaleça. Ou então, ele não é tão poderoso a ponto de conseguir vencer o mal plenamente. É o dilema. Ou então... Aí o que acontece? A solução bíblica, ela é uma solução, eu diria, multifacetada. Ela é ampla. Então ela diz o seguinte, olha, se você quiser raciocinar, você vai ver que Deus é poderoso e que ele é bondoso, e que no final das contas esse cenário que você vê limitado e parcial vai ter explicação e compensação lá na frente. Depois, você tem certeza mesmo que você sabe o que é bom e o que não é bom? Você acha que tomar uma injeção aos 5 anos de idade na farmácia é bom ou é ruim? É ruim. É ruim, mas depois com 20 anos você fala, caramba, ainda bem que eu tomei aquela injeção, foi importante para mim. Quando você anda, está aprendendo a andar e você cai no chão, isso é bom ou ruim? É ruim. Então, aí ele realinha essas coisas de uma outra maneira. E depois ele estabelece isso dentro de um contexto cronológico que se transforma na teologia profética e escatológica. Então o senhor está dizendo que o mal, nesse caso, é também um processo pedagógico de Deus para nós? Exatamente. É pedagógico e se define num processo através dos tempos. Então, por exemplo, por que Deus, né, não age de uma maneira decisiva sobre o mal? Porque se ele fizesse, não sobrava ninguém para contar a história. Então, nesse sentido, o que acontece? A todo juízo divino, sempre ele é limitado. É Abacuque 3:2, né? A tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque a ira e a misericórdia sempre estão juntos, porque se não estão, o juízo final chega. Então, todo juízo divino, ele é temperado com a misericórdia. Ele é limitado com a intenção de, no
plano geral das coisas, a abrir a mente e o coração dos homens na direção adequada. Então, nesse sentido, você tem o transcurso, que é o transcurso da interpretação da história a partir da intervenção divina, que é de salvação e de juízo. Por isso que existe um conceito importante no Antigo Testamento, que é o dia do Senhor. Vai chegar, quer dizer, Deus vai passar tem um limite. E vai passar as contas aí. Vai chegar esse momento. E isso se desdobra no elemento escatológico até no, digamos, apocalipse final. Mas quando a gente entra no Abacuque mesmo, aí é muito interessante o que acontece. Por quê? E aí que vem aquilo que eu falei para você, Michele, e que eu conversei aqui. Quando Abacuque chega no limite, Deus deixa ele gritar à vontade. Põe mais pimenta na sopa dele. E ele passa por esse processo e ele entra numa mudança interna que não acontece sem o drama da crise. Porque a gente, quando constrói a nossa vida, a gente constrói a partir de um processo idolátrico, onde as minhas convicções, o meu aquela atitude em si mesmamento que a gente tem, a gente constrói tudo em torno da gente mesmo. Então o ser humano, por definição, é um fabricante de ídolos. Como é que a gente quebra esse ídolo? Por os caminhos das crises que Deus permite, ou mesmo envia, né? Quando isso acontece, e tudo aquilo que a gente fabricou, a nossa teologia, o nosso centro de controle, aquilo que provoca ansiedade, todo tipo de sentimento e atitude negativa que mostra que a gente está pisando em algum lugar errado, é derrubado. Quando é derrubado, aí acontece um negócio interessante. O mesmo Abacuque que está chupando limão no começo, que está indignado, está cuspindo marimbondo, está soltando os cachorros em Deus, ele não chega a uma conclusão teológica. Ele começa a gritar de alegria. Então é interessante. Cara, sai daqui, né, acelera para um outro mas lugar. É assim que a coisa funciona. Entendeu? O problema de muito do nosso arrazoado teológico é querer sem sal, sem açúcar, sem pimenta e sem mel. Na Bíblia não. Na Bíblia tudo tem um sabor diferenciado. Entendeu? O Dorito sempre é com pimenta. Não tem esse xoxo. Pimenta é boa. Aí, o que acontece? Aí ele vai mudar, né? O que é uma maçã agora vira uma tefilá, uma oração. E Porque era o peso, né? Então, mas o que acontece? Quando o coração é curado pela santa cirurgia do sofrimento, o que acontece? A gente só consegue ver Deus. É de emocionar, né? Então, o que ele tem? Ele tem uma teofania. E nessa teofania, ele vê Deus glorioso vindo como um guerreiro vencedor. E então, se você tem o surgimento sobre essa inspiração sagrada de uma esperança tão poderosa que faz com que ele veja Deus em efeitos especiais. Daí que Hollywood copiou. E não, e é verdade, porque os judeus é que ensinaram isso em Hollywood, e eles tiraram da Bíblia. É mesmo? É lógico. Esse conceito de imagens dessas coisas extraordinárias, a galera sabe disso, os rabinos estão mexendo nisso aí há milênios. Sensacional. E aí o Senhor aparece como guerreiro em Temã, e aí ele lembra do quê? Do que Deus fez na vitória, sim, tirando o povo do Egito, sim, na vitória de Josué. Ele tem um pequeno, né? Como é que eu posso chamar aí? Um trailer. É um trailer, mas assim, é um curta-metragem. Curta-metragem. Né, e altamente de efeitos especiais do que Deus fez no passado. Sim. Por isso que a reação é essa reação assim de que, cara, quer saber do negócio? Depois que mudou a vibe, depois que eu troquei a sintonia, depois que eu mudei a rede e liguei na outra, em função disso, pode a azeitona acabar, pode a inflação aumentar, pode o pau quebrar, pode acabar com tudo, pode não ter isso, não tem aquilo. Aí o que ele vai dizer? Ele não diz, ó, se isso acontecer, eu vou entender a vontade de Deus. Eu vou me consolar diante disso. Finalmente eu vou compreender que Deus é bom e poderoso ao mesmo tempo. Não! Ele faz festa. Eu exultarei no Deus. É uma festa, é verdade. Não, mas alegrar é pouco.
O hebraico é muito mais forte. É mais intenso. Eu vou né, pastor arrebentar a boca do É balão. uma canção, uma poesia, Não, né? é rodopiar. Maravilhosa, né? É rodopiante. Que negócio. É aquelas danças que eles fazem com olhar de alegria, forte. pulando, né? Aqui tem uma frase. Quer ver? Deixa pertinho do microfone, Que pastor. aparece aqui, Isso. deixa eu ver se ela aparece. Que aparece lá em cima, Sigionot, né? Quando ele tem Abacuque sob a forma de canto, esse termo aqui é extremamente celebrante. É um negócio assim de arrebentar a boca do balão. Parece, eu lendo também essa parte final, essa poesia final, esse salmo, parece que ele está dizendo assim, tá, eu não entendi nada, mas eu vou... mas eu confio no Senhor, eu vou me alegrar, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. A alegria do Senhor, negócio a alegria do assim, Senhor é a Eu acho nossa que não, força. sabe por quê? Não, ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou toda essa coisa, né, que aqui a tradução não está tão boa, podridão dos meus ossos, os joelhos me vacilaram. Fraqueza. E em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, assim, o que você tem, Ricardo, agora é a sua vez. Opa. É uma baita experiência penteca. Olha só, verdade. É um negócio fortíssimo. Não Saiu é no não, repeté. é isso aí. É o Abacuque entendeu? É um negócio fortíssimo, quer dizer, Sim. que ele experimenta. Então, isso preenche o coração com uma vitalidade espiritual que alimenta a razão numa outra direção. Muito lindo. É se sentir no colo Michel, do pai. Pode ele acontecer foi- qualquer coisa. Os ele ouvintes- tá aqui os comigo. ouvintes Ele estão foi se abalado manifestando Mas aqui, tá é bom? num colo festivo. Que coisa de linda. alegria. Mas ele foi abalado em todos os fundamentos Tudo. da existência dele. Exatamente. É. Mas o que acontece? Agora, esse cara é uma bomba relógio do bem. Entendeu? Aí ninguém segura uma Ninguém pessoa segura, dessa. né? E é assim que um profeta se levanta no Antigo Testamento. O rei é corrupto, o mundo acabou, a Babilônia destruiu, o sistema se foi, a religião se corrompeu e ele está fazendo festa diante de Vivendo Deus. pela fé. Não, Vivendo pela fé. celebrando. Celebrando pela fé. Festejando. Viver pela fé é pouco. Aham. Então, assim, o negócio é de arrebentar a boca do balão. Professor Sayão, foi muito bom tê-lo aqui Excelente. para falar sobre essa obra e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Para falar de novidade, eu sei que tem lançamento, coisinha, obra no forno aí, Opa, e assim que tiver a data, a Pastor, gente só faz uma questão pergunta do pra senhor estar terminar. aqui. Em quantas línguas já tem o Rota 66? Olha, assim, rodando já, sendo ouvida, português, espanhol, inglês, mandarim, indonésio, japonês e alemão. Nessas 7 já está rodando. E outras, as traduções estão correndo. Então a gente tem hoje, mais as coisas que estão correndo, está entre 10 a 12 línguas aí É um caminhando. programa bem Bem isso. pentecostal, né, pastor? Tá vendo só? 66 graus de temperatura. Né? Maravilha. Obrigado, pastor.